Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Bom dia. Joia. Hoje a gente tem 4 estruturas de dados no semestre, né? E daí no começo do semestre, nossa, não vai dar tempo, porque a gente fica um tempão em listas. E daí filas e pilhas são estruturas, casos particulares de lista ligada, né? Lembra que nas filas são sempre inserção no fim, remoção do início. E as pilhas são assim também, tipo casos particulares e muito tranquilas. Hoje é certamente a menor aula, tanto em duração também, em conteúdo do semestre todo. Mas a gente poderia começar uma outra estrutura de dados, mas normalmente nos cronogramas as pessoas reservam 3 aulas para pilhas. Eu não vou falar 3 aulas sobre a mesma coisa, né? Enfim, mas também não vou colocar árvores hoje, daí a gente começa na semana que vem, que vai ser a nossa 4ª estrutura de dados. As estruturas de dados que dão trabalho, né, que merecem esforço para a gente manipular tal, são as listas ligadas. E daí a ideia é que a gente tenha dado toda a base e que o projeto ajude a desenvolver, né, a tirar dúvidas, tem as monitoras lá, enfim, vários tópicos, né, várias funções com listas ligadas, vários opcionais. Então, daí a ideia é que o projeto ajude a exercitar também, né? E agora a gente vai entrar em árvores. Normalmente em estruturas 1 a gente vê um tipo de árvore, e daí que são as árvores, enfim, a gente fala semana que vem. A gente vai chamar de árvores binárias de busca, que é que quase todo mundo usa, para falar a verdade. Mas tem outros tipos também, normalmente dados em estruturas 2, tá? Na verdade, a maior parte dos cursos dá mesmo árvores binárias dá em estruturas 2, tá? Mas, enfim, na Unicamp também se dá no começo. Na Unicamp, na verdade, se dá no primeiro semestre, mas, assim, na PUC se dá em estruturas 1 e, e... Enfim, é o que tradicionalmente a gente faz. E é de boa, daí ser a nossa 4ª e última estrutura de dados. E daí foi, enfim, a gente vai para a segunda quinzena de novembro, né? E vai, enfim, dar certinho para a gente terminar sem fazer atropelos e tal, né? Num ritmo nem tão lento e nem, né? Acho que foi um ritmo adequado. Como a gente falou, hoje é a menor aula do semestre todo, porque é uma estrutura de dados super simples. Espero que a gente já tenha aprendido os algoritmos de pilhas quando a gente viu filas, e a gente vai ver quais são esses algoritmos então. Bom, deixa eu compartilhar aqui os nossos slides de hoje, que já estão lá no Canvas, tá? Nos arquivos. A figura talvez não é muito boa, bem casa da avó, sei lá, uma coisa assim. Mas eu quis colocar uma pilha de pratos porque tradicionalmente todo mundo pensa em pilha de pratos, tá? E, aliás, deixa eu até alterar um negócio aqui. Acho que eu esqueci de colocar as operações em inglês, que também são muito usadas. Tem alguns autores que nem traduzem. Ah, não é pop. Vou colocar antes que eu me esqueça. Enfim, para a gente ter essa referência. Fiquem de boa, que hoje a aula é muito tranquila, tá? Vou salvar. E colocar alteração
no Canvas. Vocês viram que essa figura aí é uma pilha de pratos, né? Essa pilha de pratos é a figura clássica que a gente tem. Só atualizar o arquivo lá do Canvas. A coisa que eu coloquei o nome das operações em inglês. Né? Vou botar lá. Essa metáfora da pilha de pratos é muito clássica, e daí eu não quis alterar, né, já que todo mundo usa essa metáfora. E a metáfora é um pouco assim, se você, hoje talvez usando mais a metáfora com o modelo cliente-servidor, é assim, por exemplo, você vai num restaurante por quilo, né, onde, tipo algum restaurante self-service, você tem que se servir e tem uma pilha de pratos. Qual prato você vai pegar da pilha? Normalmente, você pegaria, pelo menos segundo a metáfora, o prato de cima, beleza? O prato que está em cima da pilha de pratos, legal? Então, as remoções são sempre feitas nesse extremo aí, tipo, em cima da pilha, beleza? Tem gente que chama de no começo da pilha, no início da pilha. Tem gente que chama no topo da pilha, tá bom? Vai ser na parte de cima da pilha. Suponha que tem um servidor do lado. Nessa nossa metáfora, vai ser um cara que trabalha no restaurante, que estaria, é uma metáfora, hein, gente? Que estaria lavando os pratos ao lado lá e estaria colocando os pratos limpos na pilha de pratos. Onde você acha que esse funcionário, o servidor, inseriria os dados, os pratos, na pilha? Em cima da pilha também. Beleza? Então a pilha funciona assim: ninguém vai lá nem colocar, nem retirar o prato que está lá embaixo. Pelo menos segundo a metáfora. Não sei se faz isso. Normalmente, pegaria o prato de cima. Tem gente que pegaria o segundo, né? Mas, enfim, na metáfora é sempre o de cima. Beleza? Tá? Isso é uma pilha. Bom, então vamos dar uma olhada, ou essa é a metáfora da pilha. Vamos dar uma olhada em alguns detalhes. Então, pilhas são estruturas de dados do mesmo jeito que as filas são estruturas de dados que implementam a estratégia FIFO. O primeiro a entrar é o primeiro que sai a sair. As pilhas, como está aqui no slide, são estruturas de dados que implementam uma outra estratégia chamada LIFO, Last In, First Out. Tipo, o último que entrou, o último que foi inserido é o primeiro que vai sair. Beleza? Isso é uma pilha. Ou seja, o último a entrar na fila será na pilha, desculpa, vai ser o primeiro a sair. E as pilhas, eu aproveitei isso das filas, vocês deu para perceber, né? Pilhas, as pilhas são usadas em softwares básicos. Então, sempre pilha. Falha a mim. Foi do Ctrl+C, Ctrl+V, que é muito parecido e muito simples, vocês devem ter imaginado já. E as filas, a gente falou que são usadas muito em aplicações, principalmente no modelo cliente-servidor, tipo a inserção do cliente. O cliente normalmente entra no fim da fila. Isso não precisa ser cliente físico, pode ser processo cliente, pode ser uma mensagem que chega no roteador, tá? Ela sempre vai para o final da fila. E a mensagem, o cliente que é atendido primeiro, é o que está no início da fila. Então, as inserções nas filas são sempre no final, remoções no início. E elas são muito usadas no modelo cliente-servidor para apps, por exemplo. As pilhas, ao contrário, que é o nosso tema de hoje, elas são usadas mais em software básico, beleza? Como sistemas operacionais, compiladores, interpretadores, tá bom? E antes de ver um exemplo, vamos ver como a gente implementaria. A implementação é muito simples. Por isso que, enfim, eu não vejo sentido em a gente ficar, por exemplo, 3 aulas falando nisso. A gente ficou muitas aulas falando de filas. E as pilhas são caso particular das filas. Como é que a gente implementa? Insere. Puxa vida. Insere. Trabalhinho porco esse.
basta inserir no início e remover do início também. Vamos deixar assim. Então, ao contrário do que a gente viu na aula anterior, ao invés de você colocar ela e remover a mais, tipo, não a mais recente, mas a mais antiga, você remove a mais recente, nesse caso aí. Exatamente, exatamente. Tipo, nas filas, a inserção e a remoção são extremos opostos, né? Sempre em extremos Sim. opostos. Podia inverter, mas o mais usual entra na fila, no fim da fila e remove do início. No caso das pilhas, é sempre inserir removendo no mesmo extremo. Normalmente do início. Concordo que para remover do fim é sempre mais, tipo, numa lista ligada é mais chato, né? O algoritmo ficaria menos eficiente. Então, mas daria o mesmo resultado, tipo, lógico, né? De performance, não. Então, é sempre inserir e remover do mesmo extremo, né? E a implementação usual é inserir e remover no início. Inserir no início, remover o primeiro. Lembra que foi, né? Inclusive, dentre os primeiros algoritmos que a gente fez para listas, né? Então, os algoritmos estão feitos, na verdade, lá naquele programinha menu, né? Então, é bem de boa. Enfim, né? A nossa estratégia do semestre era dar atenção a listas, né? E daí a gente dando atenção a listas, a gente, entre aspas, ganharia já as estruturas de dados filas e pilhas, né? Que teriam bem pouca complexidade, né? Se a gente, enfim, depois de ter trabalhado listas. E a partir da próxima semana, árvores, né? Ou início de árvores que, tipo, estruturas 2 árvores e grafos, tá? Mas a gente já vai começar esse semestre, né? Tá no programa, inclusive. Tá? Antes, na PUC também, árvores começava em estruturas 2. Tá? Quando eu comecei a dar estruturas de dados, eu que puxei para estruturas 1. Mas isso já faz mais de 10 anos. Então, na PUC já faz mais de 10 anos que se vê o primeiro tipo de árvore em estruturas 1. Vocês não são a primeira turma, fiquem tranquilos. Faz uns, acho que 14 anos já, faz bastante tempo. Tá? De boa, então, implementação simples, né? Ó, coloquei uma pilha aqui, é o mesmo que a gente tinha feito, só que o ponteiro, em vez de eu chamar de lista, eu chamei de pilha. E eu sempre vou inserir, se eu for dar uma lock, ó, vou inserir o cara aqui no início. Se eu for remover, eu vou remover esse primeiro e vou andar com pilha. Fazer pilha, recebe pilha setaprox. Beleza? Não sei se vocês acham necessário, mas a minha expectativa seria não fazer essa implementação, tá? Porque já está feita, né? A gente já fez em listas, beleza? Tá bom? O que eu gostaria, ao contrário, seria a gente rever um detalhe de uso das filas, que seria... Vamos fazer uma outra coisa. Deixa eu colocar o chat de vocês também. Aqui. Vou colocar esse aqui. Aqui eu vou colocar assim. Deixa eu arrastar. Ó, tá bom assim. Beleza, ó. Vamos fazer um exemplo de uso das pilhas. Lembra que os processos têm uma pilha interna, né? Que a gente costuma chamar muitas vezes de stack. Legal? O que vai na pilha mesmo? Então, cada processo, quando a gente compila, fica com uma área de texto, que é o código executável, uma área de variáveis globais, uma área de variáveis dinâmicas, quando a gente dá malloc, que é o heap, e a pilha, ou stack. O que fica na pilha mesmo? As variáveis locais, quando a gente chama funções, os parâmetros e as variáveis locais, a outra função, e os endereços de retorno. Essa história de endereço de retorno a gente já falou, mas a gente talvez ainda não tenha detalhado. Ou se a gente detalhou, talvez não tenha ficado claro para todo mundo. E é isso que a gente vai fazer agora. Isso não tem necessariamente a ver com a nossa implementação de pilhas, tá? Não é. A gente implementa pilhas sem entender isso aí. Mas é um dos usos de pilha.
que não tem a ver com a nossa implementação, mas é legal que a gente entenda para ver o funcionamento dos compiladores e interpretadores, beleza? Para a gente ver um pouquinho mais a fundo. A gente já fez algumas simulações, né, de recursões, e que são chamadas de funções, né? Quando as funções chamam elas próprias. E em árvores, a gente vai quase sempre tratar com recursões duplas, tá bom? Então é legal que a gente visualize isso aqui. Então isso é um uso de pilhas, é verdade, que é a estrutura de dados de hoje, mas é mais um ferramental para a gente entender as nossas recursões duplas das árvores. Beleza? Então vamos lá. Vamos supor aqui, ó, na coluna da esquerda, essa aqui, ó, tá aparecendo para vocês? Tá. Eu acho que eu vou compartilhar só isso, que daí fica maior. Cadê? Na coluna da esquerda, portanto, vai ser a nossa função principal. Vou colocar aqui, tá? Main. Beleza? Nossa main. Ó, e aqui estão os endereços, tá? Endereço 1, endereço 2, endereço 3. Eu não vou usar estritamente desse jeito, porque, tipo, logo no endereço 1 eu já coloquei, tipo, main, para todo mundo se lembrar. Aí aqui vai ter uma instrução, vou chamar de I1, que vai ter uma outra instrução, vou chamar de I2. Vou colocar esses caras aqui centralizados. Isso. Tipo, instrução 1. Não, desculpa. Na posição 2, eu vou chamar de instrução 2. Na posição 3, eu vou chamar de instrução 3, tá? Só para ficar coerente, tá? Suponha que aqui no endereço 1 tivesse instrução 1, tá? Onde eu sinalizei que aqui é a main. Aqui eu vou ter uma chamada para uma função 1. Agora eu vou ter uma instrução, vou chamar de instrução 5. Por que a instrução que está no endereço 5, tá? Depois eu vou ter instrução. Depois já vou ter outra chamada para a função F1. Legal? Depois eu vou ter uma outra instrução, que é a instrução final, que é a instrução que está no endereço 7. Vou chamar de I7. De boa? Essa aqui é a nossa main, então. Vou fazer aqui, ó, a nossa F1. F1. De boa? Ó, ela tá aqui, ó. Tipo, aqui toda a área de texto, a área de código executável do processo, tá? Tem uma instrução no endereço 1, instrução no endereço 2, tal, né? Isso aqui é o programa principal. Dentre outras coisas, tem algumas chamadas a funções. A função 1. E a função 1 está aqui embaixo. Vai ter uma instrução 11, que é a instrução que está no endereço 11, uma instrução 12, que é a instrução que está no endereço 12, e uma chamada para F2. Beleza? Depois vai ter uma instrução 14, uma instrução 15, que é a instrução que está no endereço 15. Finalmente, a gente vai ter a função 2. Vai ter uma instrução, vou chamar de I19, que é a instrução que está no endereço 19, e 20 e 21. Tipo uma função pequenininha. Vou aumentar só as chamadas das funções. A gente vai tomar cuidado com elas. E aqui a gente vai ter... Vou colocar aqui a nossa... Vou colocar meio grandinho. A nossa pilha. Vou fazer uma outra coisa. Vou formatar. Um pouquinho mais aqui. Formatar. Aqui é a nossa pilha. Vou tirar isso aqui.
aqui é a nossa pilha. Deixa eu colocar aqui. Pilha. Ou stack. Uma conhecida nossa já. Então, bom, aqui é a nossa pilha, a nossa stack. Bom, o que vai ter na pilha? Bom, quando o compilador vier aqui, ó, e for executar main e tal, a primeira coisa que ele vai fazer é alocar as variáveis da main. As variáveis, main é uma função, vocês concordam? E as funções, as variáveis de funções são variáveis locais. Então, as variáveis da main vão ser alocadas na pilha. Vou colocar um pouquinho maior aqui. Tá? Então, variáveis da main. De boa? Vou colocar aqui centralizado também. De boa, daí ele está executando lá. Estou supondo que eu declarei todas as variáveis da main no começo da main, tá bom? Aí ele vai começar lá, ó, tá executando. Vai seguindo aqui do lado esquerdo, tá? Tá dando para seguir? Ó, tô tentando manter aqui. Vai executar, deixa eu colocar destacado aqui do lado. Aqui melhor. Executa a instrução 2, executa a instrução 3, vai executar a instrução 4. A instrução 4 é uma chamada para F1. O que vai acontecer quando a main for chamar F1? Primeira coisa que o compilador tem que fazer é colocar na pilha um endereço de retorno para saber, olha, a hora que terminar F1, para onde eu vou? Lembra quando a gente fazia as simulações de recursão, fechava uma caixa de execução, falava, para onde que eu vou agora? Eu vou para a caixa de fora. Então, o compilador tem que saber, terminou uma função, para onde que ele vai? Então, isso é chamado de endereço de retorno. Ou seja, aqui, ó, quando eu tenho uma chamada para F1, na instrução no endereço 4, quando terminar a execução de F1, para onde eu vou executar? Eu vou executar sempre a próxima instrução, que é a 5. Ó, vou colocar aqui, ó. Ups. 5. A instrução 5, tá? O endereço 5 aqui, ó. Então, eu coloquei I5 porque é esse endereço aqui, ó, né? Da instrução 5. De boa? Que é o endereço de retorno. Aí ele vem aqui, ó, executar. Às vezes a gente chama de call, é uma chamada, né? A gente às vezes chama de go to. Ele vai, né? Ele vai até a função 1, beleza? Lá na função 1 vai ter, possivelmente, parâmetros, né, da função e variáveis locais da função 1. Então, tanto os parâmetros e variáveis da função 1. Beleza? Tá? Não saiu o acento aqui, de ter alguma coisa errada. Bom, então, ele está lá executando a função 1. O que vai para a pilha? Os parâmetros e as variáveis da função 1. Lembra que sempre que a gente fazia uma chamada para uma função, a gente colocava na pilha os parâmetros? Né? Beleza? A única diferença é que eu fazia a pilha crescer de cima para baixo, como eu achava mais didático. Legal? Agora eu já estou fazendo usando a forma um pouco mais técnica, que é a gente se aproveitar dessa metáfora da pilha de pratos, tá? E fazer a pilha crescer de baixo para cima. Então, essa é a diferença da explicação que a gente estava, mas a lógica é exatamente a mesma. Então, vão os parâmetros e as variáveis locais da função 1. De boa? Dentro da função 1, toda vez que ele quiser uma variável, ele vai procurar dentro dessa parte aqui, ó, dos variáveis e dos parâmetros. Veja que eu coloquei uma linha só aqui na pilha, mas pode ter, se tiver 2 parâmetros, vai ter 2 linhas, ou 3 linhas, algumas linhas aqui, tá? Estou simbolizando aqui nessa, todos os parâmetros e todas as variáveis locais. Ou seja, vão estar nessa região da pilha aqui. Pode ser que tenha mais de um parâmetro ou mais de uma variável local, tá? Todos eles vão ficar nessa área de pilha, ou seja, acima do endereço de retorno. De boa? E daí ele
Depois de colocar os parâmetros e as variáveis locais, ele vai lá, executa a instrução 11, executa a instrução 12, tem uma chamada para F2. Na chamada para F2, ele tem que ir aqui nessa parte da memória, ó, executar F2. Como é que ele vai saber quando terminar F2, o que ele vai ter que fazer, para onde ele vai ter que ir? Então, nessa chamada de F2, coloco na pilha o endereço de retorno. Tipo, quando ele retornar de F2, eu estava na instrução 13. Né, no endereço 13. Qual vai ser o endereço de retorno? Ou seja, qual vai ser a próxima instrução que ele vai executar? A instrução 14. É sempre a próxima. Talvez já tenham visto em alguma disciplina que os processadores, os cores, né, eles sempre têm um registrador, que é tipo uma variável, só que em hardware, tá? É chamado de contador de programa, ou PC. Tá? E esse contador de programa sempre dá o endereço da próxima instrução a ser executada. Ou seja, quando ele estava executando essa instrução aqui que chama F2, o PC já estava com o endereço 14, é o endereço da próxima. Então, se vocês já viram isso, sempre o PC que vai para a pilha. Se vocês não viram, é isso que a gente está falando. É sempre o endereço da próxima instrução, que é o endereço de retorno. Beleza? Aí, ele vai lá executar F2. Para executar F2, ele vai colocar na pilha também todos os parâmetros e as variáveis locais de F2. Chegou? A gente se lembra que alguns parâmetros inteiros, por exemplo, podem ocupar, por exemplo, 4 bytes. Se for double, vai ocupar 8 bytes. Se for float, 4 bytes. Se for caractere, 1 byte por caractere. E assim por diante. Tá? E que algumas coisas dependem do compilador. Tem alguns compiladores, por exemplo, que usam 8 bytes para cada inteiro. Então, tá? Todos os parâmetros vão ficar aqui nessa região. Vão talvez ocupar vários bytes aqui. De boa? Então, os parâmetros e as variáveis locais do F2 ficam aqui. E daí o compilador pode ir lá chamar F2, dar um call ou dar um goto para vir executar aqui a primeira instrução do F2, que é a instrução 19. Aí executa a instrução 19, instrução 20, instrução 21. A hora que ele terminar, ele vai ter um return, que pode ser um comando escrito return, ou pode ser, por exemplo, só um fecha-chaves. Beleza? Ele vai retornar. Quando ele vê esse return, o que o compilador vai fazer? Ele vai desalocar todas as variáveis locais e os parâmetros de f. Ó, tá aqui. Beleza? Eu vou desalocar, só que em vez de apagar, eu vou colocar as... Ops, não, vou fazer outra coisa. Vou colocar assim, ó. Beleza? Isso não tá mais lá. De boa? Então, terminou F2, deu return, desaloca os parâmetros e as variáveis locais de F2. A gente se lembra que pode ter vários bytes aqui. Quando desalocar todos os parâmetros e todas as variáveis locais, quem que vai ficar no topo da pilha, no início da pilha? O endereço de retorno. Ou seja, quando ele terminar F2, beleza, ó, desaloquei todos os parâmetros e as variáveis locais. Para onde que eu vou agora? Lá em cima na pilha, ele vai falar, agora você vai lá para a instrução 14. Beleza? E daí ele tira da pilha o endereço de retorno e volta lá para a instrução 14. Ó, tá a instrução 14 aqui. De boa? Executa a instrução 14, executa a instrução 15. Quando terminar F1, vai ter um return. A gente se lembra. Pode ser explícito, chamado return, né? Ou pode ser um fecha-chaves, por exemplo, né? Ou equivalente a cada linguagem de programação, a um return. Quando ele vê que terminou a função F1, o que ele vai fazer? Vai lá na pilha, sempre onde? Sempre no topo da pilha. Sempre que a gente inseriu, foi inserindo em cima. Sempre que a gente está removendo, a gente está removendo o que está em cima também. Beleza? Tá? O que está em cima agora são os parâmetros e as variáveis locais de F1. Vou remover. Nossa remoção, eu só estou colocando esse fundo diferente, está removido. Beleza? E agora, terminou F1, né? Para onde que ele vai agora? Nossa, ó, você vê que lá na main, ó, tem duas chamadas de F1. Como que ele vai saber para onde ele vai? Ah, ele vai lá na pilha e na pilha ele vai falar, ó, para onde que eu vou? Qual que é o meu endereço de retorno? É a instrução 5. Então ele remove lá da pilha, vou tirar da pilha, ó.
tirei da pilha, e ele vai lá para a instrução 5, que é essa aqui. Ó, tá certinho, concordo? Porque ele chamou F1, ele foi lá executar F1, F1 chamou F2, ele executou F2, terminou F2. Voltou para F1, terminou F1, voltou para main aqui nesta instrução aqui. De boa? Aí ele vai para a próxima. A próxima é uma outra chamada para F1. Como é que ele vai chamar F1? Primeira coisa, ele vai colocar um endereço de retorno, que é o endereço da próxima instrução. Se ele está executando a instrução 6, qual que é a próxima instrução? Instrução 7. Vai sempre na pilha, né? E a inserção é sempre em cima da pilha, né? Tá bom? E daí tudo de novo. Aloca os parâmetros das variáveis locais de F1, não sei o que, F2, tudo a mesma coisa, tudo isso que está aqui, né, nesses três. A hora que terminar a execução de F2, ele tiver voltado para F1, terminar a execução de F1 e falar para onde que eu vou agora, o que, que ele vai encontrar no topo da pilha? Instrução 7. Daí ele vai remover da pilha e na segunda execução de F1, ele volta aqui, ó, para a instrução 7 e continua a execução da main, beleza? Termina, vai continuando, continuando, continuando. Vocês veem que na pilha ainda estão as variáveis da main. Então, quando ele está na main, ele tem acesso às variáveis da main. É assim para cada função. Quando ele terminar a main, o que, que ele vai fazer? Ele vai lá na pilha, vai remover da pilha as variáveis da main, ou seja, vai desalocar, e o que ele tinha antes, alguns compiladores colocam na pilha ou num cabeçalho, numa struct que cada processo tem, para onde vai voltar. Vai voltar tipo para o sistema operacional, tá bom? Para quem chamou a main. A gente vai ver, vocês vão ver daqui no semestre que vem, por exemplo, se tiver dois processos, duas funções, né, dois programas para o mesmo sistema, ele pode voltar para quem chamou também. Funciona igualzinho as funções, tá bom? Vocês veem que depois, no final, essa estratégia aqui, de colocando sempre no topo da pilha, a gente vai sempre pegando os mais recentes. Os mais antigos vão ficando lá para baixo. Tipo, as coisas da main, né, de onde começou, vão ser as últimas a serem desalocadas. De boa? Então, só um parênteses para a gente ver um uso. Embora seja uma estrutura de dados super importante, para engenharia de software, por exemplo, vocês não vão usar muito, vocês vão usar muito mais filas, né? Porque tem a ver com a aplicação, tipo cliente-servidor e tal. Mas, como a gente falou, é importante a gente ver e entender, embora a gente já saiba fazer, por exemplo, como chama? Teste de mesa para recursão dupla, tá bom? Mas, e para entender é assim que vai funcionar, beleza? Sempre fechando e indo para anterior, fechando e indo para anterior, fechando e indo para anterior, tá? Porque é uma pilha. De boa? Dando para entender. Bom, voltando aqui. Então, a implementação de pilhas usando lista ligada é bastante simples, a gente já falou disso, sempre inserindo e removendo do início. As duas coisas importantes é que inserção normalmente é chamado de push. Então, por exemplo, se você vê void push ou int push, você já sabe, ó, o cara tá fazendo uma inserção numa pilha, tá? E a remoção da pilha, normalmente é chamada de, não é pull, né, que eu estava colocando, é pop. Para pilha é pop. Tem pull, mas é para uma outra estrutura de dados, tá? Para pilha, inserir é push, tipo, você vai empurrar a figura de linguagem, obviamente, né? Tipo, como se fosse empurrar a pilha para baixo, e pop, tipo, você fazer saltar o elemento que está em cima da pilha, tá? Para sua mão, você vai remover, dar um pop no elemento de cima, tá bom? Gostemos ou não, essas são os nomes clássicos para essas funções, tá bom? Inserção, push, remoção, pop. Essa figura a gente já tinha visto, né? Inserir é dar uma lock, colocar aqui
auxiliar, por exemplo, fazer as devidas ligações e o pilha vai para o aux. Tipo assim. Na remoção, ao contrário, você coloca o aux aqui para poder remover, dar free, essas coisas assim, e faz pilha, recebe pilha, seta prox. Beleza? Algoritmo simples. A minha ideia seria não fazer, né? Porque a gente já fez, né? Só chamava de listas. Bom, e a última coisa para falar hoje, que talvez seja um dos próximos exercícios de ALP. Quando a gente falou de filas, a gente falou que dava para simular filas com vetores. Com pilhas é a mesma coisa, tá? Como vetores têm mais a ver com ALP do que com estrutura de dados, às vezes a gente pode fazer essas implementações lá, tá? Nos laboratórios, na aula de laboratório de lá, para quem faz. Mas é super simples, é um negócio de vetor. Por exemplo, como que a gente implementaria pilhas? Pilha é bem mais fácil do que filas em vetores. Então, tá no próximo exemplo aqui. Então, aqui eu tenho um vetor. Ó. O vetor tem n posições, beleza? Da posição 0 até a posição n-1. Vocês vejam que eu desenhei esse vetor na vertical. Por que na vertical e com o 0 embaixo? Para ficar parecido com a metáfora da pilha de pratos. De boa? Tá bom? E a gente vai ter uma variável, no caso de vetores, é um ponteiro, que é o tipo dessa variável é um inteiro, que vai ser o índice do vetor. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui, por exemplo, o topo está valendo 4. O que significaria isso? Que a primeira posição vazia da pilha é 4. Então, se eu for inserir na pilha, eu vou inserir em que posição? Na posição 4. Beleza? Se o nosso vetor chama pilha, vai ser pilha 4. Pilha posição 4. Se eu inserir um cara aqui nessa posição, o que eu vou fazer? Topo mais mais. Por quê? Porque se eu tiver que inserir um próximo elemento, o topo vai estar valendo 5. Cadê meu mouse? O topo vai estar valendo 5 e eu vou inserir no pilha 5. Ou seja, sempre no pilha topo. Beleza? E daí faria um topo mais mais e assim por diante. Legal? Pensando sempre que, ó, se o topo estiver valendo n-1, a posição n-1 ainda vai estar vazia. Legal? Então eu posso inserir ainda um cara no pilha topo e faço topo mais mais. Aí sim, se o topo estiver valendo n, perceba que o vetor não tem a posição n. Um vetor de n posições tem posições de 0 até n-1. Então, se o topo estiver valendo n e eu tiver que inserir, não dá para inserir. Então, eu tenho uma condição aí de pilha cheia, que seria uma condição de stack overflow. Que é a mesma coisa, se eu fosse inserir, desse malloc e ele retornasse 0, ia ser não tenho mais espaço, tá bom? Tá, não tenho mais espaço. Aqui é a mesma coisa. Se o topo estiver valendo n, eu tiver que inserir, não tenho mais espaço. Dou alguma mensagem do tipo Stack Overflow, tá? Que é que um compilador faria. Os compiladores tratam as posições de memória assim, ó, como posições consecutivas. E eles também têm um ponteiro de topo. Ponteiro, nesse nosso caso, a gente já percebeu que é um int, beleza? Tá. Que é modo de falar. Tá? Todo mundo vai falar assim. Mas, enfim, estou sendo explícito porque, né, para todo mundo, enfim, se for programar, não declarar um ponteiro mesmo, é um int, tá bom? Bom, se eu for remover, para essa organização aqui, ó, o cara de cima está na posição 3, ó, o topo está na posição 4. Nessa estratégia, eu tenho podia também colocar o topo na última posição. São duas estratégias, elas são equivalentes, tá bom? Em termos de desempenho, tudo igualzinho, tá? É só diferença de enxergar a pilha. Estou colocando uma das possibilidades. Então, para eu remover um cara da pilha, o que eu removeria? Como que eu removeria? Eu faria, cadê meu mouse? Faria, para inserir, eu sempre colocaria aqui, né? No pilha topo e faria um topo mais mais. Para remover, o que eu faria? Topo menos menos e retornaria esse cara aqui, que é o pilha topo. Beleza? E o topo ficaria aqui na posição 3.
Uma pergunta que vocês poderiam fazer, tanto para filas quanto para pilhas implementadas através de vetor, é, nossa, removo 4, né? Tipo assim, topo menos menos, topo ficou valendo 3 e eu já retornei o 4, mas eu não apaguei o 4 aí. Não faz mal, tá bom? Você não precisa fazer remoção física, porque ele já está removido. Sério? Como assim? Como assim? Imagina que eu tô... Ó, a pilha começa do jeitinho que tá aqui, beleza? Topo vale 4 e eu tenho esses 4 elementos aqui. De boa? Removi. Removi, como que é a remoção mesmo? Topo menos menos. Topo fica valendo 3 e eu retorno esse valor. Retorno o x4. Beleza? Se eu for remover de novo, o que, que aconteceria? Se eu fosse remover de novo, qual que é o meu algoritmo de remoção? Topo menos menos, aí o topo ficaria valendo 2, e eu retornaria o pilha topo, pilha 2, que é o 3. De boa? Certinho. Removeria o de baixo. Outra possibilidade. Removi o x4, né? Fiz topo menos menos, ó, o topo ficou valendo 3 e eu retornei o x4, beleza? Se eu fosse inserir, qual que é o meu algoritmo de inserção mesmo? Coloco o elemento no pilha topo. Aí eu escreveria por cima do x4 e faria topo mais mais, tá bom? Então, esse algoritmo já é, talvez a gente implemente esses algoritmos em laboratório de ALP, mas, enfim, só para a gente já deixar dito que, mesmo que a gente não implemente, ou mesmo quem não implemente, não precisa remover, porque a remoção lógica já foi feita. Você não precisa fazer uma remoção física do número, tá bom? Você nunca mais vai acessar aquele número. O nosso parênteses, que é o mesmo parênteses que a gente fez quando a gente falou de filas usando vetores, é que tenha as mesmas características da alocação estática. Legal? Se você alocar um vetor com 1000 posições, elas vão estar gastas, né? Elas vão estar ocupadas lá na sua stack, né? Considerando que seu vetor é variável local, alguma função, independente de você usar ou não usar. E a outra coisa de variável estática é, você declarou um vetor de 1000, mas você tem que armazenar 1002, não pode. Beleza? Mesma coisa, tá? Mas é uma outra forma de implementar. De boa? Quando é que você implementaria em vetor e não em alocação dinâmica? Quando você já sabe mais ou menos qual vai ser a dimensão média do seu vetor e principalmente qual que vai ser o tamanho máximo dele. Beleza? Tá? Da sua pilha ou da sua fila. Porque senão não vai dar certo. Né? No caso geral, normalmente a gente implementa com alocação dinâmica, que é o que a gente está vendo em estruturas 1. Tá bom? Bom, outros detalhes caso a gente resolvesse implementar com vetores. Eu estou reforçando isso porque com alocação dinâmica a gente já percebeu, né? Tipo, insere e remove o primeiro elemento, acho que já está feito. Bom, vamos ler então as observações aqui do lado esquerdo. Deixa eu tomar um gole d'água. Num vetor com n posições, ó, aqui está o nosso vetor, a gente vai inserir sempre no topo da pilha, que é o pilha topo. Incrementar topo, ou seja, fazer topo mais mais. Para remover, a gente vai remover sempre do topo também. Como é que a gente vai remover? A gente vai decrementar o topo e pegar o pilha topo. Ou o inverso. Vai sempre pegar o pilha topo menos 1, tipo pilha 3 aqui, botar numa variável auxiliar e decrementar o topo. Tanto faz. Tá? Vou alterar a descrição aqui para ficar igual a descrição que a gente acabou de fazer. Então a gente vai decrementar o topo e decrementar o topo e retornar pilha topo. Já estava lá. Tá? Daí fica igualzinho a nossa descrição.
Tem um monte de gente jeitos de fazer, né? Vários dão certo. Enfim. Então, nessa nossa estratégia, como que a gente inicializa? Inicializa com topo recebe 0, beleza? Quando a pilha vai estar vazia, tipo, vou remover, não tem caso mais simples, a pilha vai estar vazia, não tenho que remover. Como é que eu testo? Pergunto se topo é igual a 0, beleza? Se topo for 0, porque não tem nada lá. E qual que é o nosso teste de pilha cheia? Tipo, eu mando inserir. Eu não estou fazendo alocação dinâmica, né? Então eu não preciso testar, tipo, fazer malloc. Mas eu também não tenho, eu tenho um limite para armazenar aqui. A pilha vai estar cheia quando o topo for n, beleza? Tá? Se o topo for n-1, ainda cabe um elemento aqui na posição n-1 e posso fazer topo mais mais. Se o topo já estiver valendo n, não tem como alocar um cara aqui em cima da pilha, né? Porque uma pilha de tamanho n, como a gente sabe, em C, vai das posições 0 até n-1. Beleza? Aqui eu propus um exercício mais usando a função menu para inserir, remover, imprimir, fazer um programinha menu para inserir, remover e imprimir os elementos de uma pilha. E a pilha como uma lista é inicializada com null, tá? Embora isso aqui eu não vou obrigar ninguém a fazer, não vou cobrar e não vale nota, tá? Se você acha que você sabe fazer, e tem vários que sabem fazer, não precisa, tá? Isso é uma coisa anterior, tá? Se você tiver em dúvidas com lista, ainda tiver com dúvidas, tipo, de inserir no início, remover do início, faz. De boa, tá? Então, dessa forma que a gente vai encarar esse exercício, tá? Então, cada um vai conseguir dimensionar se seria conveniente ou não você fazer, beleza? Fazer inserção no início e remoção no início. De boa? Tá? Então, isso. Então, essa é a nossa estrutura de dados, que foi a que tinha. Eu me preocupei tão pouco com ela que, enfim, acabei não trocando um monte de coisas aqui no meu Ctrl+C, Ctrl+V. Vocês me desculpem, mas você vê que, enfim, até eu não dei tanta bola, porque, enfim, eu falei, vai ser muito simples, né? Então, todo mundo já sabe fazer isso para a lista ligada. Tá bom? Dúvidas? Todo mundo conseguiria implementar uma pilha usando lista ligada, alocando e inserindo no início e removendo o primeiro. Tá? Então, essa foi a nossa terceira estrutura de dados. Vocês veem lá no começo, né? A gente falou que a gente ia ganhar a fila e a pilha, né? Entendido, legal, do Pedro, né? Aqui, legal, você vê que o Pedro foi um dos que entrou esse semestre, né? E eu acho um super desafio, né? Para quem entra, assim, no meio do ano. Acho mesmo, assim. E, nossa, eu fico super feliz que você tenha corrido atrás e esteja de boa para ir, para isso. Ótimo, ótimo. Para quem, até eu falo com o Tayar, que faz laboratório comigo na quarta, ele faz presencial, né? Que ele também entrou no meio do ano. E ele também, isso eu tô falando para todos que entraram no meio do ano, tá? Desculpa para ele usar o nome dele, mas enfim, é mais ou menos como o do Pedro aqui também, né? Que às vezes o Pedro também expressava bastante as dúvidas, e eu adorava, né? Que ele colocasse as dúvidas dele aqui na aula, porque aquilo lá refletia dúvidas de muita gente, inclusive de quem já tinha entrado no começo do ano. Sempre reflete dúvidas de um monte de gente. Mas, em particular, para quem entrou no meio do ano, eu acho que vocês vão ter um papel novo e bem importante, do tipo, para essa turma em que vocês estão agora, quase sempre vai estar em semestres alternados, né, em semestres pares, como agora, né, tipo de agosto a dezembro, vão estar, tipo, entre aspas, um semestre na frente, eles vão ter mais experiência, eles vão acabar ajudando vocês e tudo mais, como eu suponho que estejam já, né, durante esse semestre. E nos semestres ímpares vai acontecer o contrário. Vocês vão estar na turma dos ingressantes. Então, vocês vão ter um semestre a mais. E daí, as dificuldades que vocês correm mais atrás, né, em semestres pares,
vocês vão achar provavelmente bastante mais simples nos semestres ímpares. E vocês vão fazer com os ingressantes. Então, daí esse papel de ajudar, de ser tutor, vai ser um pouco de vocês, né? E daí, por isso eu peço uma certa generosidade de vocês no semestre que vem de ajudar o pessoal, né, ingressante. E quem está nesse papel é um papel um pouco mais complexo, né, porque você fica alternando entre semestres, mas você vai ter colegas de 2 turmas. E eu falo por experiência minha, colega de turma é assim, você gosta de mais de uns, menos de outros, mas na hora do vamos ver, durante a vida profissional, a hora que você tem que contratar alguém ou quando alguém tem que contratar, os primeiros caras a serem pensados são os caras da turma, e vocês vão ter 2, e isso eu acho bem legal, né? É um pouco mais trabalhoso, mas é bem legal. E então, eu imagino muito tenso. Nossa, eu aplaudo todo mundo que entrou no meio do ano e tem batalhado durante esse tempo todo. Aplaudo mesmo. Bem. Mas é um desafio, nossa, é um desafio que vai fazer vocês crescerem muito, muito profissionalmente, intelectualmente e tal. E dá para vocês descansarem nos semestres ímpares, né? Enfim, daí vai ser o inverso. É bacana. Desafiador, mas é bacana. E vocês vão colher esse fruto de ter 2 turmas também. Bom, abri aqui, né? Enfim, sabe que demora um tempinho, então, enfim, me loguei de novo, abri aqui a chamada. Deixa eu compartilhar com vocês, eu tô com o anterior. Tá. E aqui na outra janela eu tô com os logados, tá? Então, enfim. Alexander, a Ariane avisou no lance do exame dela. Arthur, Augusto, Breno, Bruno. Carlos Fontes. Carlos Antony, tá aí? César, Davi, David, Elias, Emílio. O Carlos tá logado lá. Acho que ele deve ter caído. Enfim. Felipe, Jean. Ops, Jean tá aqui embaixo. Então, Guilherme Henrique, Guilherme Nicolete, Gabriela. Então aí. Guilherme Coutinho, Guilherme Guidetti, Gustavo Pérez. Gustavo Amadeu tá aí? Gustavo. Henrique tá aí? João Ricardo. Tá, desculpa. João Vitor Gomide. João Vitor Vidal tá aí? Leonardo, Luan, Lucas, Miguel, Murilo, Patrick. Deixa eu mandar aqui também. Cadê? Pedro Alberto, Pedro Costa, Pedro Porto, Rafael, Ricardo, Rodrigo, Thiago, Tomás, Vitor Marcelo, Veder, Verley. Então, revisando. Nossa, será que é tudo isso mesmo ou que eu errei aqui? Revisando, se algum desses estiver presente ou se vocês tiverem visto eles hoje, aqui logados. Então, Gabriel Garcia, Gabriel Nicolete, Gabriela. Vou checar aqui também. Gustavo Amadeu. Presente. Beleza, obrigado. Henrique. João Vitor Vidal. Kevin. E Virley. Tá. Guilherme Coutinho foi. Tá, legal já. Então, vou confirmar. Só um tempinho, às vezes ele demora. Só para ter certeza que tá salvo. Joia. Moçada, então é isso. Como eu falei para vocês, hoje é a menor aula do semestre.
né? É uma aula, enfim. Acho que a gente já sabe implementar pilhas, né? Embora, como eu falei para vocês, a gente normalmente não vai implementar, né? Tipo, na engenharia de software. É legal saber implementar, eu acho que a gente já sabe inserir, remover do início e saber como funciona, né? A gente vai voltar ao como funciona em árvores, né? Que, enfim, às vezes a gente vai, pelo menos os primeiros algoritmos, alguns deles a gente vai fazer algum teste de mesa, porque eles são de recursão dupla, e, enfim, para a gente pegar familiaridade com recursão, né? Mais familiaridade. Enfim, poder enxergar o resultado das recursões. A gente já fez algum exercício com recursões simples, né? Alguma, sei lá, Fibonacci, fatorial, enfim, fez alguma coisa. Vi que tem alguns que gostaram. Então, por exemplo, inserir no fim, já tem gente que fez implementação com recursão, tá? Mas nem todo mundo. E a gente retoma daí, tá bom? A gente vai usar as pilhas nas recursões, né? Então, por enquanto, o nosso objetivo é, entendeu como funciona, né? Tipo aquele esqueminha lá no Excel, tá bom? De novo, vou colocar amanhã, provavelmente, tá? Essa aula no Canvas. Embora, de novo, eu acho que é uma aula tranquila. De boa, mas hoje acho que eu não vou conseguir. E obrigado pela presença, pessoal. Bom final de semana, bom feriado na segunda-feira. E até semana que vem, então. Valeu. Valeu, professor. Valeu, senhor. Falou, Valeu, professor. Até. Valeu, professor. Valeu.